título do sermão de hoje é uma navegação espiritual tranquila. Para tanto, escolhi o versículo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Amém? O navio cargueiro que navega pelos oceanos por aí fora precisa parar de vez em quando para fazer a lavagem, para fazer a limpeza do seu casco. A esse processo dá-se o nome de docagem a seco. Deixa eu passar para a próxima. Pronto, e a docagem a seco. Você traz o navio fora da água, põe dentro de uma toca, retira toda a água e o navio fica suspenso, apoiado, né, em calços. Né? E os operadores jogam aquele jato de água de alta pressão para remover seres marítimos, como cracas, mexilhões, algas e etc. Eles fazem isso para manter o navio em bom estado de conservação, para durar mais. Né? Mas existe outro motivo, mais importante talvez do que isso, que a gente vai conhecer esse motivo por depoimento de um operário que trabalha com isso. Tá? O depoimento está em coreano. Quem entende coreano, tudo bem. Quem não entende, não se preocupe. Atente-se apenas a um número que vai aparecer na legenda. Pode apagar a luz aqui na frente ou não? Bom, o homem acabou de dizer que se não remover esses cracas e mexilhões do casco do navio, né, isso acarreta no aumento de 20% a mais de combustível. Porque esses seres marítimos intimamente incrustados, grudados, aderidos ao casco do navio, aumenta a resistência na água, né? E isso traz, consequentemente, aumento de consumo. Então, para manter a velocidade ou para aumentar a velocidade, eles precisam gastar mais 20% ou até mais de combustível. Um navio cargueiro, dependendo do tamanho, peso e a velocidade, gasta para atravessar o Oceano Atlântico em torno de $800 mil. Então, 20% seria $160 mil. É uma senhora soma de dinheiro. Né? Da mesma forma, nós também precisamos passar por uma lavagem como esta, espiritualmente falando. Uma docagem a seco de nossas almas, nossos corações e nossos corpos, porque pecado também gruda em nós. Pecado também fica intimamente aderido a nós quando a gente menos percebe. É um pecado pequeno, talvez é um pecado despercebido, pode ser um arrependimento postergado. Quando estão grudados em nossos corações, em nossas almas, eles retardam o nosso andar em direção ao Senhor Jesus Cristo, ou até podem nos parar. E o versículo de hoje diz, justamente, para que a gente... Pode apertar, não está funcionando de novo.
que a gente afaste de nós qualquer coisa que torna nosso andar, né, nossa caminhada vagarosa, que atrase nossa aproximação de Deus, né, para que a gente possa completar a corrida que está diante de nós, para que nós possamos ter uma navegação espiritual tranquila em direção a nosso Deus. E a Bíblia preconiza que a gente faça o bem, que produza frutos do bem. São frutos do Espírito Santo. E você sabe muito bem quais são os 9 elementos do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5 diz que amor é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A energia que a gente deveria destinar, usar para fazer o bem, para produzir fruto do Espírito Santo, nós estamos desperdiçando para tratar dos pecados que ainda não foram resolvidos. Aqueles pecados que ficam grudados e aderidos em nós. Para a gente produzir fruto do Espírito Santo, nós precisamos de energia espiritual. Isso requer recursos, saúde, tempo e dinheiro. Por exemplo, amor. Amor requer sacrifício. Sacrifício é o quê? É queima de nossas energias. Aqui diz alegria. Irmão, no mundo em que nós estamos, um mundo cheio de desgraças, só acontecem coisas ruins. Manter alegria é uma tarefa difícil. É como se você estivesse indo contra fluxo. E paz. Como se a guerra entre Ucrânia e Rússia não fosse suficiente. Como se a guerra entre Israel e faixa de Gaza não fosse suficiente. Agora, guerra entre Israel e Irã começou. E ontem, sabe muito bem que Estados Unidos entraram nessa guerra. O presidente da Rússia diz que talvez a gente esteja caminhando para a Terceira Guerra Mundial. É difícil a gente manter a paz. É difícil a gente restaurar a paz. Isso tudo requer muita energia, muitos recursos. A Bíblia diz para a gente fazer o bem. E para fazer o bem, a gente precisa de energia. No entanto, a gente está gastando uma boa parte dessa energia para resolver a questão dos nossos pecados. Vocês conhecem a história de Acã. Deus abençoou o povo de Israel, permitiu que eles atravessassem o Rio Jordão e conquistassem a primeira grande cidade, a cidade de Jericó. Em seguida, eles caminharam para conquistar a segunda cidade, a cidade de Ai, muito menor em relação a Jericó. Porém, eles perderam a batalha. Por quê? Porque havia um indivíduo chamado Acã que tinha escondido o espólio que o povo tinha adquirido na guerra contra Jericó. Josué, não sabendo do fato, começou a orar a Deus, no tom de reclamação. Oh Deus, o Senhor nos salva, faz a gente atravessar o Rio Jordão, e agora deixa a gente morrer nas mãos do inimigo? Deus Jeová respondeu a ele: por que você está reclamando? Por que você está prostrado no chão agora? Tudo isso está acontecendo porque uma coisa que deveria ser dedicada a mim foi escondida por um indivíduo. E até vocês não removerem essas coisas, vocês vão perder. Vocês vão ter que permanecer onde estão. Então não era por falta de confiança, não era falta de sabedoria, não é falta de oração, mas o problema estava no pecado. Pecado de um indivíduo escondido que fez toda a tribo
parasse de ir adiante. O que aconteceu com Acã pode muito bem acontecer na vida individual de cada um de nós. Um pequeno pecado, grudado, aderido, incrustado em nós, impedindo que a gente tenha uma navegação espiritual tranquila em relação a nosso Deus Pai. Retarda nosso andar, atrasa nosso andar, ou pode até paralisar nossa caminhada em direção a Deus. É quando você não consegue mais orar, é quando você não sente mais a graça de Deus, é quando você fica cochilando durante o culto, quando você não tem mais alegria no seu coração, não tem motivação para servir. Por que isso acontece? Porque cracas e mexilhões, pecados estão grudados em você. Começou por uma craca, começou por um cochilhão, mas eles proliferam e acabam tomando conta do casco inteiro de um navio cargueiro. O navio fica cada vez mais pesado. Seu andar espiritual fica mais pesado. Seu andar espiritual, segundo o texto que a gente acabou de ler, fica mais vagaroso. É necessário que haja arrependimento. Arrependimento não é lamentar. Arrependimento não é autoacusação. Arrependimento não é chorar e ficar triste. Arrependimento é uma forma de lavagem, limpeza espiritual. É você remover os pecados que estão grudados em você. É como se você se expusesse a si mesmo diante de Deus e Deus, mostre para mim, ou Deus, remova esses pecados que estão grudados em mim. E pela obra do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz, a Bíblia diz que Ele vai nos lavar, Ele vai purificar. Ele diz que Ele vai arrancar e deixar você totalmente limpo novamente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, nos purificar de todos os pecados fortemente aderidos, incrustados em nós, e deixar o casco do navio totalmente limpo, para que possa navegar com eficiência. Irmão, eu quero saber qual é o pecado que está aderido em você hoje. Um pecado, uma ferida, um ódio, orgulho, não sei qual vai ser o pecado. Mas na medida em que você remova esse pecado, seu relacionamento com Deus vai se restabelecer. Você terá aquela vontade e motivação de orar, de servir. Você vai sentir a graça de Deus tocar no seu coração. Por isso é que é importante a gente manter nossa pureza espiritual, para que a nossa navegação espiritual seja tranquila. Segunda carta, Atos diz, portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Arrepender, para que nos voltemos a ser purificados e limpos. E também, segunda carta de Coríntios diz, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo, o espírito. Tudo que contamina o corpo, nossa mente, nossas emoções, nosso espírito. Porque se não fizer isso, o que vai acontecer? Como eu já falei, desaparece a alegria e você fica doente. Fica doente fisicamente, fica doente mentalmente, você fica doente emocionalmente e você fica doente espiritualmente.
quando Davi cometeu aquele pecado que todos conhecemos, e ele recusou a confessar o pecado, ele recusou a se arrepender do mesmo, o que aconteceu com ele? Ele mesmo diz no livro de Salmos. Olha o que ele diz. Deixa eu ler aqui. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Irmãos, não é à toa que você está sem força nesses últimos dias. Não é à toa que você está sem motivação para viver. Não é à toa que você está deprimido. Não é à toa que você não sente mais a voz de Deus. Não ouve mais, não sente mais o toque de Deus. Não é à toa que perdeu aquela vontade de vir à igreja aos domingos. Antes você corria para vir até aqui. Não é à toa que mesmo cantando louvores tão bem preparados, você está totalmente apático. Sabe por quê? Porque mexilhões e cracas de pecados estão grudados em você e você ainda não conseguiu removê-los. Você perdeu energia. O barulho de motor é grande, mas o carro não vai para frente. Solta fumaça branca, solta aquele cheiro de algo queimado, mas não vai para frente. Você está aqui na igreja servindo, no refeitório, sei lá, no estacionamento, na biblioteca, em diferentes departamentos. Você está servindo, mas não está indo para frente. Sente que algo está faltando dentro de você. Sabe por quê? É por causa do seu pecado de orgulho, por causa do seu pecado de cobiça, por causa do seu pecado de inveja. Diferentes formas de pecados estão grudados no seu corpo, no seu coração e na sua alma. E por mais que você queira servir, por mais que você queira fazer a obra de Deus, só produz barulho. E porque seu corpo está coberto de mexilhões e cracas, bem pontiagudas, você acaba machucando as pessoas no seu entorno. Trabalha, mas machuca outras pessoas. Serve à igreja, mas acaba deixando outras pessoas com o coração machucado. A esse tipo de crente, o apóstolo Paulo chama, embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. A esse tipo de cristão, o apóstolo Paulo diz que tem a aparência de piedade, mas nega o poder da piedade. O que é ter a aparência de piedade? Práticas religiosas. Você vem à igreja todo domingo, lê a Bíblia, ora até muito eloquentemente, pode até servir aqui e ali, em diferentes departamentos. Isso é aparência de piedade. Agora, nega o poder da piedade. O que significa negar o poder da piedade? Negar o poder da piedade significa você está rejeitando, negando o poder transformador do Santo Espírito. É tipo assim, você ouve o sermão todo domingo, você lê a Bíblia, mas seu pensar é assim, o seu modo de pensar. Pastor pode pregar. Eu sei que está assim escrito na Bíblia, mas eu vou seguir o meu caminho. Eu vou seguir meu jeito de encarar as coisas. Você tem seu próprio modo de agir e pensar. Você tem seu modo próprio de filosofar as coisas. E você coloca isso acima da vontade de Deus. Você não quer ser transformado. Você rejeita, tá?
quer saber. Por isso tem forma de piedade, porém nega o poder da piedade. É aquele tipo de crente que já frequenta a igreja há muitos anos, mas o cara não muda. Continua igual. Não tem mudança em termos de caráter. Quando um cristão, cujo caráter permanece igual, não se assemelha ao caráter do Senhor Jesus Cristo, por mais que ele trabalhe, por mais que ele serve, ele só traz feridas às outras pessoas. Por quê? Promessas que ele fez ele mesmo, para ele mesmo. Tradição da família. Suas próprias crenças e credo. Sua própria filosofia de vida. Seu humor. Seu temperamento. Tudo isso prevalece a vontade de Deus e a palavra de Deus. E isso é pecado, irmão. A Marta trabalhou muito, mas ela não parou de reclamar. De tal forma que Jesus falou: pare, Marta. Não precisa fazer tanta coisa. Uma coisa já é boa, suficiente. Faça que nem tua irmã. Sentar e ouvir a palavra de Deus e trazer mudança no seu caráter. Isso é mais importante, gente. Porque se você não fizer isso, você vai virar que nem personagem do filme. Assim, ó. Coberto de conchas, pontiagudas, como navalhas, que machucam as pessoas que se aproximam de você. Porque seu caráter não mudou. O apóstolo Paulo diz, na primeira carta a Coríntios, que todos os dias enfrento a morte. Ele falou: todos os dias eu morro. Todos os dias. O que significa morrer todos os dias? É você desistir do seu ego. É você deixar de lado o seu temperamento. É você deixar de lado sua velha natureza humana. Por causa de quem? Por causa do Senhor Jesus Cristo. Por causa do que Jesus fez na sua vida. Por causa da palavra de Deus. Por causa da vontade de Deus. Mas eu vejo alguns entre nós que ainda dizem o seguinte: não, eu não levo desaforro para casa. Eu respondo na hora. Quando eu descubro erro em alguém, eu aponto na hora. Esse é meu jeito de ser. E fala isso tão orgulhosamente. Mas eu digo para você, irmão, isso não é motivo, nenhum motivo para orgulho. Isso é um sinal claro de sua imaturidade. Seu temperamento, sua crença, sua promessa, sua tradição, fala muito mais alto do que a vontade de Deus. Isso é pecado. Morrer todos os dias significa negar a si mesmo. É quando acontece mudança no seu caráter. Se antes você era uma pessoa briguenta, agora você vira uma pessoa pacífica. Se antes você era uma pessoa irritadiça, que reclamava toda hora, agora você vira uma pessoa mais calma, mansa. Se antes você odiava, agora você começa a amar, começa a abraçar, começa a perdoar. Se antes você falava sem pensar no que outro iria sentir, agora você pensa 2 vezes antes de falar alguma coisa. Se eu falar isso, o
que aquela pessoa, amigo, sentiria no coração? Você nega a si mesmo em benefício do outro, em benefício da palavra de Deus, em benefício do que Jesus nos ensinou. Ame ao seu próximo. Eu sei que ser humano não muda tão facilmente. Alguns dizem que o tempo vai resolver. O tempo não resolve nada. Muda ambiente, o convívio. Pode mudar um pouquinho, parcialmente, temporariamente. O padrão de vida pode até sofrer algumas alterações, mas isso não traz uma transformação fundamental, essencial, interna. O ser humano não consegue transformar outro ser humano. Somente o Santo Espírito é capaz de fazer isso. Uma boa prova disso é quando Paulo estava indo em direção a Damasco e se encontrou com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Houve total mudança na personalidade dele, total inversão de valores, uma mudança radical no seu caráter. É necessário que você tenha um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E o que significa ter encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo? Acho que eu já expliquei isso uma vez aos irmãos. Esqueceram, graças a Deus que eu posso então falar novamente. Ter encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo significa Jesus faz com que seu modo de pensar e agir mude para o bem. Eu repito, encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo é quando você deixa Jesus influenciar você mesmo e, como resultado, ocorre mudança no seu modo de pensar e no seu modo de agir para o bem. Agora, o que impede que a gente tenha encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, senão o pecado? Pecado é empecilho, é a barreira que separa Deus de nós, separa nós de Deus. Por isso é importante que a gente passe por um processo de docagem a seco de vez em quando. Tá? É parar um pouquinho, é ter um tempo só com você mesmo, tempo de meditação. Você pode participar, sei lá, de um seminário, né? Esse encontro de casais que vocês tiveram também. Separar alguns dias só para você poder rever internamente o seu ser. Se tem algum pecado grudado, se tem outro pecado aderido, é para você remover de uma vez por todas esses obstáculos que nos impedem que a gente caminhe, né, em direção a Deus. Por que não participar de uma reunião de oração? E por que não fazer jejum? Você já fez jejum alguma vez na vida? Gente, você é cristão, pelo menos uma vez na vida, faça um dia de jejum. Portanto, é bom que de vez em quando, eu recomendo, que vocês façam essa docagem a seco, periodicamente. Mas existe outra forma de a gente lavar o casco de um navio. Tá? Essa outra forma se chama limpeza subaquática. Quando o navio é atracado, ele não é trazido para o solo. Ele fica lá no mar mesmo e vai um mergulhador profissional e ele limpa, mesmo dentro, né, da água. Esse processo leva mais ou menos 1 a 2 dias, segundo os operadores que trabalham nessa área. Enquanto a docagem a seco leva 15 a 20 dias. Portanto, esta é uma outra forma de a gente tentar remover os pecados que estão grudados em nós. Isso não vai mudar a sua rotina. Tá? Então, todo dia, você vai ler a Bíblia. E eu gostaria de recomendar a Vida Abundante, o material devocional. Eu faço todo dia e é um material muito, muito bom. Você não leva mais que 10 minutos para ler a passagem do dia, ler o comentário, meditar na palavra.
se a palavra te mostrar algum pecado que você cometeu, você faz oração de arrependimento. Isso não leva mais que 10 minutos. Para assistir Missão Impossível, você ficou lá 3 horas e meia, direto. Puxa, para ler a Bíblia, você não pode gastar nem sequer 10 minutos, todo dia. É uma forma de a gente lavar o casco do nosso coração, é nossa alma. Agora, mais do que docagem a seco, mais do que limpeza subaquática, o mais importante é prevenção. Como o velho ditado diz, é melhor prevenir do que remediar. Então, como é que a gente pode prevenir que esses pecados grudam em nós? A própria a vida nos ensina, né? Eles passam uma tinta chamada anti-incrustante. Vamos dar uma olhadinha. Essa tinta anti-incrustante é justamente para evitar que os mexilhões e cracas e algas fiquem grudados no casco do navio. Então nós precisamos fazer esse tipo de ação anti-incrustante espiritual. Como é que a gente faz? Por 2 modos. Primeiro, Gálatas 15:16. Façamos a leitura junto comigo, por favor. Vamos lá? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Em versão coreana diz, siga a orientação do Espírito Santo. Para que o navio possa ir em direção a Jesus, a nosso Deus, sem se desviar, é importante que o navio tenha algum guia, né? Que tenha alguma orientação. E essa orientação quem vai nos dar é o Santo Espírito. Então é importante que você seja cheio do Espírito Santo. É você entregar sua vida a Ele. Ouvir as orientações do Espírito Santo. Mas não somente isso. O segundo meio pelo qual a gente pode prevenir é vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Em outras palavras, ficar munido da palavra de Deus. Então é você ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, irmão. Você não lê a Bíblia. Muitos jovens se aproximam de mim e façam aquela pergunta. Por quê, Deus? Por quê? Naquele tom de indignação, naquele tom de reclamação. Irmão, se você não lê a Bíblia, você nunca vai encontrar a resposta. Aliás, toda a resposta já está na Bíblia. Eu tenho quase 50, 60 anos de praia aqui na vida cristã. E pela minha própria experiência, não há coisa mais eficaz e eficiente do que a palavra de Deus para tirar você da depressão, para tirar você do desânimo, para tirar você da falta de motivação, para tirar você da doença, tanto física como espiritual, emocional e assim por diante. Você está deprimido espiritualmente, totalmente desalento, sem motivação nenhuma. Na tentativa de modificar isso, talvez seu humor, você tem praticado esporte, tem viajado por aí fora, experimenta um prato diferente, yoga, tem procurado psicólogo, tem feito uso de ansiolíticos, tranquilizantes, ou até entorpecentes, drogas mais fortes, tem procurado pastor em busca de aconselhamento. Todas essas tentativas podem trazer algum tipo de alívio, mas é alívio temporário, alívio passageiro, é parcial. A verdadeira cura só acontece, sabe quando? É quando você pessoalmente
abre a Bíblia e lê a palavra. Medita na palavra. Ouça a palavra. E se descobrir algum pecado, é para você se arrepender. É quando você se ajoelha diante de Deus é que você vai encontrar a verdadeira cura para seu interior. Eu poderia terminar meu sermão aqui, mas só queria fazer uma pequena recomendação em relação à leitura da Bíblia. Há alguns irmãos que insistem somente numa única versão. Vocês sabem muito bem que em português nós temos diversas versões da Bíblia. É importante que você entenda a palavra de Deus. Não somente ler, entender. Por quê? Se você não entender, como é que você vai cumprir o mandamento de Deus? Se o súdito não entendeu a ordem dada por rei, como é que ele vai executar a ordem real? Você precisa entender. Para poder entender, é necessário que você leia a Bíblia, mas em diversas versões. Eu conheço uma pessoa que só insiste em ler. Não, para mim só Almeida. Não, para mim só Nova Versão Internacional. Gente, antigamente, nós pastores precisávamos comprar um monte de Bíblias, de diferentes versões. Hoje não precisa fazer isso. Basta você clicar. Você vai encontrar 15, 20 versões distintas. É para você ler, para poder entender, para aumentar o âmbito de sua compreensão da palavra de Deus. Eu faço recomendação, principalmente àqueles fazendeiros. Você que está numa posição, num posto de ensinar a palavra de Deus, por favor, procure sempre ver várias versões. Uma palavra, uma sentença pode ser diferente, mas isso não muda o enredo em si da palavra. Não muda a mensagem. Eu, quando também preparo o sermão, eu consulto mais de 15 versões distintas em português e em coreano. Por quê? Porque isso aumenta meu âmbito de compreensão da palavra, de um contexto. Porque aqui nós temos pessoas de diferentes origens, culturais, intelectuais, acadêmicas e assim por diante, profissionais. Por isso, Jesus, quando ele quis falar para o povo naquela época a respeito do reino de Deus, ele não citou apenas uma única parábola. Ele citou várias parábolas. Por quê? Porque ele entendeu que havia um público-alvo diverso, de diferentes origens. Por exemplo, aquela parábola de semeador, parábola de mostarda. Entre os que estavam ouvindo essa parábola, quem mais poderia ter entendido o significado dessa palavra, senão agricultor? Quando ele falou sobre a parábola de ovelha perdida, um pastor que estava lá, é a minha vida de dia a dia. Entendeu perfeitamente o recado. Quando falou sobre dracma perdida, moças, senhoras que estavam lá, entenderam perfeitamente a mensagem. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, os pais que estavam lá ficaram até emocionados com a parábola. Por isso, irmãos, eu recomendo que não tenha medo de você ler várias versões da Bíblia. Isso só vai enriquecer seu conhecimento. A Bíblia precisa ser lida e entendida para que nós possamos praticá-la. Irmãos, eu gostaria de terminar lançando algumas perguntas que você precisa fazer para você mesmo. Estou me progredindo? Estou seguindo adiante? Ou será que estou parado? Qual é o pecado que está grudado em mim há muito tempo? Será que eu tenho coragem para removê-lo agora, para já? Para que o meu caminhar não seja vagaroso? Para que eu não me atrase? Para que eu possa ter uma navegação espiritual tranquila em direção a Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Curve a sua cabeça, irmão. E ore a Deus neste momento. Deus, por favor, mostre para mim qual é o pecado que está grudado dentro de mim.
Senhor Deus, me dá coragem para que eu possa remover esse pecado para já. Não deixa para amanhã ou para depois, mas para já. Assim que eu possa caminhar tranquilamente, na velocidade correta, para alcançar a santidade de Deus. Senhor Deus, por isso eu oro neste momento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco agora e para sempre. Amém?